Peço que você abra sua Bíblia no Salmo 115. Nós leremos do primeiro versículo até o versículo 13. Salmo 115. Um salmo litúrgico, uma reafirmação da adoração a Deus, onde os povos em volta do povo de Israel estava afligindo todo aquele povo, e aquele povo reafirma com a sua voz, com a sua própria voz, a adoração ao Deus Todo-Poderoso. É um salmo litúrgico que mexe no nosso coração. O Salmo 115, do primeiro versículo até o versículo 13, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes eles, os que o fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o nosso amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Queridos, eu não sei você, mas eu amo salmos. Salmo realmente é algo incrível para o nosso coração, porque se você tem medo, você encontra algo lá para você. Se você tem temor, você encontra algo para o teu coração. Se você está feliz, você também encontra coisas, versículos, histórias que deixam seu coração mais feliz ainda. Se você está triste, se você está angustiado, aflito, quebrado de coração, você encontra. E como diriam os teólogos, Salmos nada mais é do que um livro litúrgico, uma escola do Senhor para as nossas vidas. Eu amo Salmos. E nesse Salmo nós encontramos um salmista que levanta a voz um pouco aflito, um pouco angustiado, por causa dos outros povos que estavam em volta, talvez com algo de guerra, um perigo de guerra, e ele reafirma a adoração do povo de Israel a um Deus todo-poderoso. Eu gosto muito da frase do John Piper que diz assim: não importa onde você esteja, se você se aproximar dos salmos, você sempre se encontrará lá. Essa é a grande verdade dos salmos para a nossa vida. E eu quero trazer para vocês 3 verdades rápidas para o nosso coração, dizendo que a glória sempre será de Deus. A glória é total de Deus. Então não feche sua Bíblia. No primeiro versículo nós encontramos nosso primeiro texto que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Queridos, eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas como a igreja está com bastante gente nova, eu vou contar de novo. Então, se você já ouviu, você dá risada na hora que eu pedir, tá bom? Então, vamos lá. Teve um pastor, Ronaldo Lidório, foi pregar uma vez no aniversário de uma igreja, bênção demais. Fizeram um bolo lindo, colocaram o rosto de todos os pastores, bênção demais, um bolo maravilhoso. E todo mundo deixou aquele lugar uma festa maravilhosa. E aquele irmão pregou, falou que o bolo era tão grande, mas tão grande lá na frente, que todo mundo ficava olhando para o bolo e esquecia de olhar para a mensagem de Deus. Mas amém. E o bolo estava lá na frente, coisa linda, coisa maravilhosa. E no final da mensagem, ele termina dando a bênção e passa para o pastor daquela igreja. E o pastor daquela igreja, como você sabe muito bem, tem amnésia como o Carlos César, como eu, como todos os pastores que você conhece. E começou a agradecer as pessoas. Queridos irmãos, nós agradecemos a dona Joana que pintou ali à frente, que coisa mais linda. Nós agradecemos ali o Edair que estava no som, o Tiago, o Rafa, a Mel que estavam lá na frente. Que coisa maravilhosa, agradecemos a todos aqui. Começou a fazer uma lista e esqueceu da mulher
do bolo. Eita, você não pode esquecer da mulher do bolo. Lembre-se disso. Você não pode esquecer da mulher do bolo. E ele terminou, deu a bênção apostólica, encerrou o culto. O reverendo Ronaldo Lidórios foi à frente, foi junto no banco. E ao lado dele tinha uma mulher muito brava na hora da oração. Ele falou que a mulher estava tão brava que no meio da oração ele conseguiu ouvir essa frase: ano que vem não vai ter mais bolo. Era esse momento que vocês podiam dar risada, gente. Obrigado. O pessoal que já ouviu essa história várias vezes. Mas, queridos, o que eu falo para vocês? Nós somos essa mulher do bolo? Nós somos essa mulher do bolo. Nós queremos reconhecimento. Eleição, ministério, anos e anos na igreja, e muitas vezes nós começamos a usar um termo possessivo que é o meu. Aquilo que é meu, o meu ministério, a minha igreja. Aquilo que é meu, eu sou dono desse banco, Diego, comprei esse banco de madeira e vou ficar até o fim. Esse banco é meu. E aquela mulher se levantou e falou assim: olha, ano que vem não vai ter mais bolo. Queridos, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que quer glória para si mesmo. Eu não sei você, mas talvez esse texto seja um choque para o teu coração. O texto vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Você já entendeu a sua pequenez? Já entendeu? Já levantou durante a semana e percebeu que você começa a ter dor no joelho, nas costas, na cabeça, e você começa a falar assim: puxa vida, eu estou ficando velho. Rapaz do céu, eu já não consigo mais fazer aquilo que eu fazia antes. Eu já não consigo mais buscar, eu já não consigo mais entender, eu já não consigo mais estudar. Isso quer dizer que é isso, a nossa vida precisa entender esse texto e dizer cada vez mais: não a nós, mas ao teu nome da glória. Se você se envolve no cristianismo como aquela mulher do bolo, que muitas vezes nós caímos, você sempre vai falar desse jeito: sim a mim, a minha glória, ao meu poder, o que eu vou ganhar com isso? O cristianismo levanta uma bandeira de não a nós, não ao Carlos César, não ao ministério de louvor, não aos pastores dessa igreja, não, a igreja continua, ela é de Cristo Jesus. E é por isso que nós levantamos e reafirmamos no Salmo 115, não a nós. Ei, querido, mas é difícil demais. Às vezes você levanta durante a semana, e aí você recebe um tapinha no ombro. Cuidado com esse tapinha no ombro. Cuidado com esse tapinha no ombro. Puxa, você é bom no que faz. Puxa, você é isso. O Alex falou hoje de manhã sobre isso. Puxa, você é aquilo. Cuidado, porque se a sua vida começar a ter um lema onde você é bom no que faz, você começa a viver uma religião sua, aonde não cabe mais Cristo, aonde não cabe mais Deus. Você torna-se o Deus. Por isso que essa reafirmação do povo de Israel é importante para nossas vidas hoje. Não a nós, aonde nós vivemos numa sociedade que é tudo para a gente. Bem-estar, conforto. Eu percebo, logo em seguida, nós encontraremos esse segundo ponto aqui, na questão dos ídolos, e eu percebo que um dos maiores ídolos da nossa sociedade é o conforto. Queridos, está cada vez mais confortável ficar em casa. Vou dar um exemplo para vocês. 20 anos atrás, você queria assistir um filme, você ia aonde? Locadora. Aí você pegava lá, abria lá na Globo sem querer, né? Começou a assistir a TV, aí você percebe que na quinta-feira vai passar Lagoa Azul. Eu não posso perder esse filme. Na quinta-feira, era segunda-feira e você fala: eu não posso perder esse filme porque eu assisti 53 vezes, eu preciso assistir as 54. Não tem como. Você percebe que toda a rotina do nosso mundo aponta para o quê? Conforto. Conforto, você chega em casa agora, você pode abrir em todos os lugares. Netflix, Amazon, Apple TV, tem de tudo. Querido, se você não tomar cuidado, você começa a levar a tua família e o teu coração para um lugar aonde você é bom, você pode, você conquista, você sabe as coisas, você compra, você e você.
Por isso que é interessante esse povo de Israel levantando hoje com a gente em uma única voz. Não a nós, mas ao teu nome da glória. A aplicação para o seu coração é aonde que você precisa dizer mais não a nós. Talvez teu orgulho está te levando num lugar onde você está sozinho. Não consegue mais conversar com ninguém. Porque quando você começa a conversar, você sempre vai ser melhor que o outro. E aí a conversa não vai. Sempre vai ser melhor. Você sempre tem mais. Cuidado nas posições aonde o teu orgulho está te levando. Cuidado, porque você ficará muitas vezes sozinho nesse espaço. Comunidade, queridos, igreja é comunidade. Isso aqui é uma bênção, porque está cada um aqui do jeitinho que está. Na pandemia foi difícil demais para a gente pregar. Não tinha ninguém nesse banco. Eu começava a pregar, olhava para o Carlos César de novo, sentado aqui na minha frente. E aí, às vezes, ficava intercalando, ele olhava para mim, eu olhava para ele, aí, às vezes, eram os meninos do louvor, um só no violão. Por quê? Porque é bom, é na comunidade, não a nós, mas ao teu nome da glória. Isso é a beleza do Evangelho. Esse é o lema da igreja cristã. Esse é o lema, daqui 5, 20, 30 anos, a igreja presbiteriana do Jardim Augusta. Nós levantamos uma bandeira de não a nós, mas ao teu nome da glória. Mas nós seremos questionados. O texto vai dizer, vai continuar, não feche sua Bíblia. Logo em seguida, dessa retomada, dessa alegria de falar que não é sobre nós, mas é sobre Deus, o texto vai dizer assim: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Talvez você já esteja vivendo uma vida de não a nós. Só que aí você vira para mim e fala assim: Diego, mas e quando a doença bate? E quando o câncer chega? E quando a morte chega? E quando as dúvidas começam a brotar no meu coração? E quando as incertezas da fé? E quando as crises começam a bater no meu relacionamento conjugal? Quando as crises no momento de família começam a brotar toda semana? Diego, eu tenho esse lema, não a nós, mas ao teu nome da glória. Eu entendo isso, eu entendo que a glória tem que ser toda de Deus, mas Diego, está difícil demais. Essa semana conversando com adolescente, e eu gosto muito de adolescente, mesmo que às vezes não pareça, viu meninos? Eu gosto de vocês. Mas eu conversando com um deles, eles viraram para mim, ele virou e falou assim: Diego, estou num momento abençoado de vida. Está benção demais, estou lendo, estou feliz, mas parece que eu não estou sentindo Deus. Já passou por isso? Olha que interessante. Às vezes a gente menospreza os adolescentes, as crianças, mas olha que profundidade de fala desse menino. Às vezes eu não sinto Deus. Eu não sei se você já passou por esse vale, mas é difícil demais. O texto está dizendo aqui que as nações em volta começaram a questionar o povo de Deus. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Quando o crente falha, quando o crente perde dinheiro, quando o crente morre, quando o crente adoece, as pessoas em volta começam a perguntar: aonde está o teu Deus? Se você já ouviu essa pergunta, é difícil de engolir. É difícil, tem gente que se levanta na vingança e quer bater com a Bíblia. Mas o povo de Israel nos ensina uma resposta que acalenta o nosso coração. Uma resposta que aponta para um Deus todo-poderoso. O que o texto diz? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Sabe as dificuldades que você está passando durante essa semana que passou? Sabe aquele problema muito difícil que você vai ter que resolver amanhã, na segunda-feira de manhã? E aonde a sociedade coloca na tua cara, perguntando: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Que você possa responder: o meu Deus está no céu. E Ele faz do jeito que Ele quiser. Queridos, essa é a real e perfeita direção da igreja cristã. Não é sobre nós, é sobre um Deus todo-poderoso que faz do jeito que Ele quer. Mas quando a gente vira a posição e coloca o papel de Deus aqui embaixo e a gente lá em cima, a gente se frustra. Porque aí a gente quer responder, a gente quer ser o advogado de Deus, mas que você seja como o povo de Israel, que se levanta e fala: eu não sei o que está acontecendo muitas vezes na minha vida.
Os povos estão matando todo mundo aqui dentro. As coisas estão de mal a pior. Está difícil demais lá em casa. Mas Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ele está nos céus, Ele faz tudo como lhe agrada. Não como me agrada, mas como lhe agrada. Esse é o posicionamento, queridos. Nós teremos agora mais 5 anos de bênção pastoral. Nós teremos ainda mais um tempo pastoral no fim dessa eleição, nós não sabemos como, mas nós temos que lembrar dessa posição. Deus está nos céus e Ele manda nessa igreja. Não é pastor, não é diácono, não é família, não é presbítero, não é mais ninguém que manda aqui. Deus manda aqui. E é Deus que governa, e por causa disso nós descansamos, porque Ele faz tudo da maneira que lhe agrada. Talvez você pense um pouquinho assim, puxa, Diego, mas o meu plano é muito melhor que o de Deus. Eu conheço mais a região aqui, eu sou bem melhor do que Deus. Querido, é do jeito que Ele quer, é da forma que Ele quer. Eu não sei se você já passou por isso, mas onde você começou a sofrer numa história, num momento da tua vida, e depois de 10, 15 anos você lembra daquela história e você fala, agora eu entendi. Agora eu compreendi. Como José, que a gente conversou durante a semana. Agora eu entendi o mal que intentaste contra mim. Eu entendi para que fosse preservação de vida. Agora eu entendi, queridos. Deus nos chama a entender que a vida não é sobre nós, mas é sobre Ele. E eu vou falar aqui um segredo para vocês. Que quando você começa a colocar esse lema de que não é sobre nós, é sobre Ele, você descansa. Diego, está tudo difícil lá em casa, caindo aos pedaços, não sei de onde eu vou tirar o dinheiro. A vida não é sobre você, a vida é sobre Deus, é sobre você apontar um Deus Todo-Poderoso. Ele vai te sustentar, Ele te conhece, Ele conhece a sua necessidade e Ele sabe disso. Tente mudar, talvez na tua empresa esse lema, coloque lá. Olha, a vida não é sobre nós. A vida não é só sobre ganhar dinheiro, queridos. Hoje nós corremos atrás de dinheiro. Gente se matando por causa de dinheiro. Gente perdendo a família por causa de dinheiro. A vida não é sobre dinheiro. Não a nós, mas ao teu nome da glória, porque o Senhor está nos céus e faz tudo como lhe agrada. E não é sobre a gente. As perguntas, as dúvidas vão vir. Mas que você esteja nesse lugar de apontar a Deus e não o teu coração. Pergunta para o teu coração como está o lema da tua vida? Se você fosse resumir, se a gente fizesse uma atividade mental rápida aqui, se você fosse resumir a tua vida numa frase, num lema, qual seria? Qual seria? Mas o texto vai continuar. Depois desse primeiro ponto, não é sobre nós, é sobre Deus. Esse primeiro até o terceiro versículo, ele continua no versículo 4. No segundo bloco de versículos, ele diz assim, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Depois de você balançar o teu coração e colocar esse lema na tua vida, que a vida não é sobre você, você tem que correr para esse lugar de arrependimento. Você precisa correr para um lugar onde você diz que você é pecador. O texto vai dizer, basicamente, aquela frase de Calvino famosa, que diz assim que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E ele está dizendo isso, olha, prata e ouro são os ídolos deles, obras feitas de mãos humanas. Eles começam a colocar e fazer os ídolos de coração. E eu, pesquisando sobre isso essa semana, eu percebi o quanto a sociedade está perdida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu me esbarrei num assunto que quero ver como que está o conhecimento tecnológico da nossa igreja aqui. Eu me esbarrei num assunto essa semana e a pergunta é, quem é que conhece e sabe o que é metaverso? Levanta a mão. Não, mas levanta forte aí para a gente ver quem que é da área da tecnologia aí, ó. Aí. Queridos, para quem não sabe, do pessoal mais experiente, desculpa, não ia falar idoso, mas o pessoal mais experiente, pessoal mais antiguinho aí, que não está sabendo, e que você que é novo também não está sabendo disso aí. O metaverso nada mais é do que uma realidade virtual, onde foi criado um mundo, onde lá dentro você pode fazer um monte de coisa.
E olha que coisa incrível, você vai poder entrar dentro desse mundo e ir numa praça conversar com uma pessoa. Nossa, que incrível, né? O pessoal das antigas tem que olhar para isso e falar assim, não é possível que eles criaram um metaverso para que você entre num universo paralelo, num virtual, coloque um óculos, entre lá dentro e vá numa praça para conversar com pessoas. É isso que é o metaverso, mais ou menos. Pessoal da área de tecnologia, desculpa, eu sei que é mais profundo do que isso. Mas a gente tem que lembrar o quê? Por que eu estou trazendo o metaverso aqui para a gente? Porque eu percebo uma sociedade totalmente perdida. Perdida. A gente já não vive aqui. Já parou para pensar nisso? A gente já não dá conta de viver aqui. Aí eu vi um cara falando assim, olha que incrível, a gente vai poder trabalhar no metaverso. Aí eu olhei e falei assim, não é possível. A gente vai trabalhar no metaverso. A gente tem bastante tempo para trabalhar no metaverso. Né? Não, Diego, não é possível. Lá vai ter lojas onde você vai poder entrar numa loja lá de Nova York e comprar uma peça e vai chegar na tua casa. Uau, que incrível. Queridos, a sociedade está correndo para qualquer lugar. E eu não sei se você lembra, mas no filme Alice, no País das Maravilhas, ela tem uma conversa muito interessante com um gato, não lembro o nome dele, mas ela tem uma conversa muito interessante, ela está perdida, e o gato pergunta, para onde você vai? Ela fala, eu estou perdida, eu não sei. Aí o gato vira e fala, para qualquer lugar, então, você pode ir então. Para quem está perdido, qualquer destino é um lugar. Queridos, a sociedade está perdida, criando meta, big verso, porque não consegue viver aqui. Não consegue desfrutar e entender essa realidade que é caída, que é pecadora. É isso que o texto está dizendo. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Identifique o teu ídolo, identifique quem está roubando a soberania de Deus na tua vida. É isso, a sociedade aponta para uma sociedade perdida, caída, querendo criar outros universos, querendo responder algumas coisas que elas não conseguem responder. O ponto para a gente aqui é que aquele povo em volta de Israel estavam criando ídolos. É interessante que no versículo 8 diz assim, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. A pergunta para a gente aqui seria, o que vocês parecem? Tem gente que está mas tão enraizado em política que quando você olha para a pessoa é só política. Tem gente que está tão enraizado em economia, em dinheiro, em estar perdido nesse mundo, que você não consegue identificar a identidade dele, que é em Cristo Jesus. A nossa identidade está em Cristo Jesus. E lá fora era para olhar para você e bater os olhos e já falar, esse é Cristo. Esse é um pequeno Cristo. Esse entendeu. Esse sabe para onde está indo. Não criando metaverso, big verso, não. Mas ele está entendendo que a sociedade está caída, está perdida. Criando uma fábrica de ídolos a todo vapor. O ponto, queridos, é você precisa hoje identificar qual é o ídolo do teu coração. O que está roubando a tua paz? O que tem roubado a cadeira soberana de Deus na tua vida? O que você pensa logo de manhã, vive, come, protege, busca todos os dias na tua vida. Esse é o teu ídolo. Que você possa entender e olhar para o teu coração e ver o que você está parecendo. Ei, queridos, a graça de Deus é uma graça que perdoa e que restaura. É uma graça que quando o filho pródigo volta, parecendo com todas as outras coisas do mundo, sujo, perverso, onde um pai olha para ele e não deixa ele nem falar. Vem cá, você chegou na casa do pai. Essa é a verdade do Evangelho, queridos. Que você possa descansar e colocar e entender que os ídolos são inúteis, feitos pelas nossas próprias mãos, e nós estamos correndo cada vez mais parecidos com eles. Que você possa responder essa pergunta. O que você parece? O que você parece? Se você fosse colocar um objeto, algo, uma rede social, o que você se parece?
Parece que a gente já não parece mais com Cristo. Parece que a gente já não fala mais de Cristo, não vive mais Cristo, não vive mais Deus em nossas vidas. O texto está apontando um caminhar, olha, rebaixe o teu orgulho, a vida não é sobre nós, levante um clamor e entenda que nós temos um coração que é uma fábrica de ídolos e nós precisamos correr para Deus. E o próprio texto vai responder, no versículo 9 em diante, veja comigo, Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Queridos, aqui está a resposta. Talvez você identificou qual ídolo você tem. Arrogância, orgulho, desespero de alma, querendo tudo para você mesmo. Talvez você identificou esse ídolo. A resposta do povo de Israel, da palavra de Deus para a gente é: confie no Senhor. O texto é interessante que ele repete 3 vezes aqui, apontando a totalidade do povo. Olha, está todo mundo confiando no Senhor. Deus está nos céus. Muitas vezes nós não entendemos as respostas, o silêncio muitas vezes de Deus, mas nós confiamos no Senhor. Israel confia no Senhor, a casa de Arão confia no Senhor, nós confiamos no Senhor. A igreja presbiteriana do Jardim Augusta confia no Senhor. Não importa se lá fora terão as maiores liberdades, terão as maiores ideologias que vão afetar muitas vezes as pessoas lá fora, mas nós confiamos no Senhor. Essa é a retomada de quem entende que tem um coração cheio de ídolo. Jesus, eu estou cheio de ídolo, estou arrogante, estou desesperado, estou orgulhoso, tenho mal dentro de mim, eu entendo isso, tenho vivido para mim mesmo. Estou levantando como uma pessoa que é poderosa e autossuficiente para minha família, eu estou mostrando isso para eles. Mas Deus, por favor, acaba com isso e que retome essa ideia de confiança. Nós confiamos no Senhor, Ele é o nosso amparo e escudo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos a personificação do amparo e do escudo. Cristo Jesus é o nosso amparo e o nosso escudo. Talvez você esteja vivendo até hoje tentando ser o amparo de muitas pessoas. Talvez você esteja vivendo até hoje tentando ser o escudo de muitas pessoas. E a tua vida tem caminhado uma frustração atrás de outra. Porque não é esse o seu papel. O nosso Deus é amparo e escudo. E por isso nós descansamos nele. Em Hebreus 4, no versículo 14 e 16, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem vai guiar a igreja presbiteriana do Jardim Augusta será o amparo e o escudo de Israel. Quem faz com que você chegue no final da semana cansado, muitas vezes sobrecarregado, sem alívio de alma, sem perdão muitas vezes, mas no final você chegando aqui no domingo, arrebentado pelas coisas da vida, e você sai daqui restaurado. Sabe quem faz isso com você? Jesus Cristo. Ele é um nome sobre todos os nomes. Queridos, a história de Jardim Augusta ainda tem muito pela frente. Mas hoje nós reafirmamos que quem conduz essa história é o dono da história. Quem conduz essa história é o dono da história. E eu quero encerrar com o texto do Salmo mesmo. Ele vai dizer no versículo 12 e 13, depois dessa caminhada de humilhação,
de arrependimento aos pés de Jesus. Ele vai dizer no 12 e no 13, de nós se tem lembrado, Senhor, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. A resposta de Deus para a nossa vida é: eu vou te abençoar. É pela graça. É pela graça. Eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a tua casa. Eu vou abençoar o Jardim Augusta. Eu vou abençoar o bairro do Jardim Augusta. Que as pessoas possam ser abençoadas quando chegam aqui nessa casa de Deus. Eu vou abençoar. O final desse texto, essa retomada, esse caminho de humilhação, de retomada de confiança em Deus, ele chega aos pés de Jesus e Deus fala: eu vou abençoar vocês. Ei, queridos, a gente tem corrido tanto atrás de bênção, mas nós precisamos correr o Deus das bênçãos, correr para o teu colo, correr para se achegar próximo dEle, para estar junto com Deus. E eu quero encerrar juntos, lendo o versículo 18, em uma só voz. Se você puder ler junto comigo, o versículo 18 desse salmo, o fim desse texto. Vamos juntos? Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora. Aleluia. Que Deus te abençoe muito, querido. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a igreja é feita de pessoas que estão submissas ao Teu nome, Deus. E nós agradecemos porque o Senhor salvou cada pessoa, Deus. Deus, obrigado por esse texto tão antigo, mas que fala ao nosso coração, essa retomada de confiança em Ti, Deus. Essa retomada de entender que a vida não é sobre nós, ó Pai. Essa retomada de entender que o nosso coração é perverso, pecador, que precisamos da Tua graça. Deus, faça com que corramos para a Tua confiança e não a nossa, Deus. Deus, que a Tua bênção recaia sobre nós, ó Pai. Santo Deus, nós pedimos por isso, ó Pai. Pedimos em nome de Jesus, pelo fim dessa eleição, que o Senhor acompanhe, que o Senhor esteja à frente, ó Pai. Porque hoje nós retomamos a verdade da graça, que a vida não é sobre nós, ó Pai. Deus, marque isso no nosso coração, deixe isso claro no nosso coração, ó Pai, dia após dia. A vida não é sobre nós, mas sim sobre Cristo, e que essa reunião seja isso, ó Pai, apontando mais e mais de Ti, Deus. Senhor, salva o perdido, acalenta aquele que está chorando hoje, porque tem servidos a ídolos vazios, a ídolos que prometem algo, mas não tem cumprido nada, Deus. Senhor, salva o perdido, Pai. Desça com o Teu Santo Espírito e restaura a nossa vida, Deus. E que possamos descansar em Ti e colocar a nossa confiança em Ti, ó Pai. E entender essa promessa e descansar e repousar nessa promessa. Que o Senhor vai nos abençoar, ó Pai. Deus, obrigado, ó Pai. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo, a presença dEle, seja sobre cada um aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém.